A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, segue monitorando, acompanhando os pontos de bloqueio nas BRs, as rodovias federais aqui em Santa Catarina. Eu vou conversar agora online com o policial rodoviário federal, Adriano Fiamoncini, que tem acompanhado também junto com a PRF toda essa situação. Adriano, boa noite. Muitos pontos de bloqueio, mas muita mudança, né? Pontos que vão se mobilizando e sendo desmobilizados aí desde a última terça-feira, né? Boa noite, exatamente. Nós tivemos 3, 4 dias muito difíceis desde 7 de setembro, muitas rodovias federais de Santa Catarina com bloqueio para veículos de carga, negociação exaustiva, mas chegamos hoje na sexta-feira pela manhã com os últimos 2 pontos de bloqueios desmobilizados lá na BR-280 em Canoinhas, e até o momento dessa sexta-feira não há informação de nenhum novo bloqueio em Santa Catarina. Só a gente fala muito da BR-101, por exemplo, que é a principal, a de mais acesso também, mas não só na BR-101, né? Em outras rodovias federais também houve bloqueio, né? Foi bem espalhado. Tivemos bloqueios em todas as regiões, sem exceção. Norte do estado, Joinville, Garuva, Itajaí, Grande Florianópolis, Palhoça. No sul do estado, Araranguá, Tubarão, Jaguaruna. Na BR-282, no oeste do estado, Maravilha, São Miguel do Oeste, Campos Novos. Na BR-116, Santa Cecília, Mafra, BR-153, Irani e vários outros pontos. Chegamos a ter 23 ao mesmo tempo, todos eles com problemas, não havia lideranças determinadas, não havia consenso entre os manifestantes, muitas pessoas que não eram caminhoneiros, à noite muita gente embriagada, infelizmente, alguns aproveitadores. Então foi muito difícil negociar com esse público, mas felizmente não foi necessário o uso da força policial e convencemos as pessoas a deixarem as rodovias livres para a fluidez dos veículos. Pontos, sempre que havia um bloqueio, né, Adriano, a gente percebia e acompanhando também, monitorando com vocês aí, conforme a PRF divulgava, muitos pontos havia bloqueio e logo em seguida liberava ou ficava algumas horas até liberar. Essa liberação era justamente por conta de negociações com a PRF? Sim, sempre negociações. Em alguns desses pontos, a intenção dos manifestantes era bloqueio total de todos os veículos. E nós negociamos para que apenas veículos de carga fossem parados pelos manifestantes e, em muitos casos, muitos caminhoneiros eram parados contra a vontade. Eles não queriam ficar na manifestação, queriam ir embora e não eram permitidos. E a PRF negociou para que essas pessoas que não quisessem ficar na manifestação pudessem ir embora. E, felizmente, ponto a ponto, com muita paciência, já que as reivindicações dos caminhoneiros eram políticas, não eram reivindicações práticas, não era preço do óleo diesel, não era preço do frete, eram pedidos políticos, muito difíceis de serem atendidos, né? Por exemplo, dos caminhoneiros em si. Não era algo que pudesse ser solucionado do dia para a noite. Era algo além do alcance da PRF, então, por isso a negociação foi muito difícil. Agora, de maneira geral, os veículos de passeio estavam passando nesses pontos de bloqueio? De maneira geral, sim. A PRF lutou para que isso, pelo menos isso acontecesse, era um dos pontos da negociação. A princípio, automóveis e motocicletas sempre puderam passar. Agora, você tem um levantamento de quantos policiais rodoviários federais estavam envolvidos aí nesse trabalho desde terça-feira, nesse monitoramento constante aí nas rodovias federais do estado? Todos os policiais disponíveis foram acionados. Nós temos cerca de 420 em Santa Catarina. Claro, alguns de férias, alguns de atestado médico, mas todos os outros foram chamados, convocados, trabalharam dia e noite, ficaram de madrugada nos pontos, porque era muito comum a PRF conversar, combinar com os manifestantes, eles liberavam a rodovia, diziam que iam embora, e a PRF saía do local para atender acidente, para fazer outra coisa, e eles voltavam a fechar a rodovia em seguida, assim que a gente saía. Então não era nem possível sair do local.
para que isso não acontecesse. Então, todo o efetivo trabalhou de forma incansável nesses 3, 4 dias. Bom, e aí, para a gente encerrar então, Adriano, o último ponto desmobilizado por volta das 8 horas da manhã, mas onde a população pode ter acesso? Vocês continuam monitorando com frequência, caso outros pontos venha a haver novamente mobilização? Tem como ter acesso a esses pontos? Agora, no que nós temos são informações de pessoas, manifestantes, que ainda permanecem em vários locais do estado. Nós não sabemos exatamente quantos e nem onde, mas sabemos que muitas pessoas ainda não desmobilizaram totalmente, estão em postos de combustível, geralmente, com alimentação, com tendas, com estrutura, conversando com motoristas, caminhoneiros fora da rodovia, já em áreas particulares, né? Não há problema nenhum, não há nada de ilegal nisso. Então, ainda há perigo, sim, de novas manifestações surgirem a qualquer momento, sem nenhum aviso. No Twitter da PRF dá para monitorar isso também junto com vocês, né? Tem essas atualizações. Sim, caso aconteça mais algum tipo de manifestação com alteração do fluxo de veículos, será comunicado no Twitter da PRF de Santa Catarina. Tá certo, então. Obrigada, Adriano. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês e bom trabalho também a partir de agora, com mobilização ou sem, né? Porque a PRF segue fazendo um grande trabalho, independente de protestos ou não, nas BRs aqui do estado. E um grande abraço. Tá aí, Adriano Fiamoncini, policial rodoviário federal, passando para a gente esse panorama das mobilizações que aconteceram desde a última terça-feira aqui no estado de Santa Catarina. No momento, nenhum ponto de bloqueio nas pistas, nas rodovias federais aqui no estado, mas a PRF segue monitorando e a gente atualiza vocês sempre por aqui.